Bom dia, guri. Bom dia. Desculpa aí o atraso para entrar, é que a minha internet estava dando problema, né? Agora eu consegui resolver. Carinha de sono de vocês. Segunda-feira é dureza. Vamos esperar mais um pouquinho, aí já começa a explicar. Oi, senhor. Bom dia, tudo bom? Tudo e você? Bom também. Já um pouco angustiado de ficar forçadamente em casa, mas tranquilo. É bom ficar em casa quando você quer, né? Mas ficar forçado é complicado. Mas logo, logo a gente passa por isso, né? E você, como é que tá? Ah, senhor, eu tô bem. Eu tô bem cagada de medo, mas eu tô bem. Por que com medo? Ai, senhor, porque eu tenho medo, sabia? Dessas coisas, eu tenho medo. Mas tá tudo bem. É, realmente, não poder sair. Não, mas precisa ficar com medo, não. Bom, galerinha, já vou começar a explicar. Então, vocês podem abrir aí a apostila de vocês na página 23. Tá certo? Só deixa eu colocar as coisas tudo em ordem aqui. Deixa eu pegar aqui a apostila em PDF de vocês, que fica mais fácil para mim. Pessoal, só vou pedir para quem não está sem um nome ou com algum apelido aí, para colocar o nome para ficar mais fácil para eu identificá-los, para a gente ter uma noção, para eu conseguir ter uma noção quem está presente na aula ou não.
compartilhar aqui a tela com vocês. Então, galera, aqui na página, o módulo ele começa na página 22, né? Mas o texto que interessa para a gente está na página 23. Mas aqui só para você, para facilitar para a gente, né? Hoje a gente vai começar a falar sobre, né, o Brasil colônia para a sede do Império. Então, vejam bem, o que nós estudamos até então, né, durante esse bimestre? Nós vimos aí no bimestre, deixa eu pegar aqui, ó. Então, o bimestre a gente começou a vendo sobre a questão entre metrópole, a tensão entre metrópoles, entre as metrópoles europeias e as colônias, né? Começamos a ver sobre a independência dos Estados Unidos e vimos na última aula até a independência do Haiti. Agora, qual é a proposta, né, que nos é feita? Entender o processo de independência do Brasil. E para entender o processo de independência do Brasil, nós temos que necessariamente estudar, tá, essa questão da vinda da família real, que é um fato extremamente importante para, para o processo de independência no Brasil e que a gente já vai ver o porquê, beleza? Bom, continuando aqui, então, eu vou começar a apresentação do slide para vocês, para a gente entender melhor o que foi esse processo aqui, tá? Então, esse módulo, a gente vai trabalhar bem sobre como foi a vinda da família real, né? Hoje a aula, ela tem como foco até a saída deles de Portugal. Daí a gente vai analisar os quadros da página 24 e 25. Aí, se a gente tiver tempo ainda em aula, né, a gente responde essas três juntas, essas três questões aí juntas. Né? Ou eu deixo um tempinho para você responder e depois faço a correção, ou a gente vai fazendo a correção junto. Beleza, gente? Então, daí agora vamos para a página 23. Esse texto aqui, o bloqueio continental. Enquanto isso, eu vou passar aqui para o PowerPoint. Então, vamos lá, galerinha. Como vocês podem ver aí, né, o título do texto já é bem chamativo, né? Bloqueio continental, Portugal e Inglaterra. Mas, professor, por que o bloqueio continental é importante para esse processo? O que foi mesmo, professor, o bloqueio continental? Beleza? Então, é importante, é de suma importância nós entendermos aí o que foi essa coisinha chamada bloqueio continental, porque é justamente por causa dele que nós teremos aí a vinda da família real. Beleza? Aqui, então, é caro para a gente lembrar o que foi a Revolução Francesa. Beleza? Alguém aqui se habilita a falar o que foi a Revolução Francesa? A título de curiosidade, eu ainda não bloqueei o microfone de vocês, então vocês podem liberar para falar. Ninguém mais lembra sobre o que foi o bloqueio continental?
Mais uma vez, falar sobre a Revolução Francesa, ninguém lembra. Eu acho que eu sei. Então fala aí. Não precisa ter medo de errar, não. Bloqueio continental foi quando eles quiseram ter mais terras para conseguir que eles não comprassem de outros lugares e só de da onde eles estão. Isso mesmo. O bloqueio continental foi bem isso. O bloqueio continental foi bem isso. Mas por que a gente tem que falar primeiro sobre a Revolução Francesa? Porque o bloqueio continental ele acontece no período napoleônico, né? Na era napoleônica. Então, a era napoleônica ela é uma consequência do bloqueio continental. Porque aqui vocês precisam lembrar, né, daquele episódio da Revolução Francesa que a gente fala, né, que é o período de terror. Então vamos lá. Tem-se a Revolução Francesa, eles decidem decapitar o rei, né? Aí então eles formam um parlamento lá na França. Esse parlamento acaba sendo dividido entre duas facções, ou seja, vou colocar assim, entre dois partidos, né? Os jacobinos e os girondinos. E os jacobinos eles tinham uma visão mais radical da revolução. Lembrando aqui que os jacobinos eles eram liderados por Robespierre. Aí então os jacobinos eles começam a abusar, né, do terror, né, como posso falar, da repressão. Começa a se gerar um caos político dentro da França, né? Ali é um momento, o período de terror jacobino é um momento de instabilidade. A Revolução Francesa, basicamente, é um momento de instabilidade, né? Mas, em especial, o período de terror jacobino. Aí, então, nós vamos ter que Robespierre é decapitado, e aí, então, óbvio que eu estou pulando bastante parte da história, mas para o que nos interessa, entra aqui a figura do nosso queridíssimo né? Napoleão Bonaparte. Beleza? Esse carinha aqui é importante para a gente entender. Aí, o que vai pegar? Napoleão Bonaparte, quando ele assume o governo da França, né, lembrando aqui que, posteriormente, ele vai se auto-coroar imperador, e aí ele fala assim, putz, preciso resolver a situação de money, né, de dinheiro na França, porque a guerra está cara, os jacobinos aqui só fizeram caca, né, se preocuparam mais em perseguir os seus rivais políticos do que melhorar a situação na França. Aqui também é necessário lembrar que a França pré-revolução ela estava passando por diversos problemas, estava tendo ali falta de comida, escassez de comida, né, entre outros. E obviamente que isso vai acabar refletindo na situação econômica. Aqui, aí dentro dessa questão, a gente está então aqui numa França na qual Napoleão Bonaparte assume que está arrasada, tanto economicamente quanto politicamente. Só que na parte política, né, nós temos que eles começam a resolver esse problema com o próprio Napoleão. E a parte econômica? O que acontece? Aqui, então, vamos falar um pouquinho, vamos deixar de lado essa situação da Europa que a gente está analisando aqui, vamos falar um pouquinho sobre a economia na Europa nesse período. Quais eram os grandes exportadores? Exportadores? Quais eram os grandes exportadores de produtos na Europa? Em especial, a Inglaterra, porque lembrando aqui que a Inglaterra já tinha passado, já estava passando pela Revolução Industrial, a gente já tem que com a Revolução Inglesa, né, se tem já um domínio da burguesia
na economia inglesa, né? Nós já temos políticas que favorecem os comerciantes. Então, a Inglaterra aqui ela tem toda uma situação que já favorecia o comércio e até mesmo a própria visão de economia. É importante a gente ter em mente aqui que o liberalismo econômico ele surge na Inglaterra, tá? Lembram Adam Smith lá, a mão invisível do Estado? Então, Adam Smith é inglês. Então, a Inglaterra ela tem toda uma situação, né, que proporcionava para ela ser uma grande exportadora de produtos. Aí, o que acontece? Nós temos depois, como grande polo econômico, a França. Isso eu estou falando em questão de reinos, porque se a gente pegar a Itália, nós teremos aí a cidade de Nápoles, Veneza, nós teremos diversas outras cidades que serão importantes, mas se nós pegarmos do ponto de vista de Estado, país, né, os dois maiores países que vendiam para os outros, que vendiam seus produtos para os outros, era a França e a Inglaterra. Só que tinha um porém. A Inglaterra, como já estava aqui na Revolução Industrial, fazia então com que seus produtos fossem mais baratos em relação aos produtos franceses. Logo, os países europeus consumiam mais da Inglaterra, beleza? Lembra aquilo que eu falei? Lei da oferta lei da oferta e da procura e da livre concorrência? Deixa eu ver se vocês lembram mesmo. Deixa eu pegar aqui. Oi, Isa. Fala aí, o que seria então essa lei da oferta e lei da livre concorrência? Vamos, gente. Vocês têm que começar a funcionar o cérebro aí, largar a mão de preguiça. Eu expliquei em sala isso para vocês. Gimenez, se quiser falar, pode falar. Quem quiser falar aí, pode falar. Sobre essa oferta, essa lei era assim, ó, quanto mais um produto era procurado, seu preço diminuía ou vice-versa. Uhum. E da livre concorrência? Eu não sei, mano. Tá, então beleza. Então é basicamente isso que o Gimenez falou. Lei da oferta e da procura é em relação ao valor do produto, né? Quanto maior a procura dele, mais ele vai valorizar, tá? Quanto maior a oferta dele, menos ele valoriza, né? Se eu tenho uma oferta muito grande do produto, eu acabo, então, conseguindo diminuir o preço dele, beleza? Aí a lei da livre concorrência, ela vai falar que o Estado ele não precisaria intervir no valor do produto, justamente porque se o vendedor X ele vende um sapato de couro por R$ 20 e o vendedor Y vende por 50, naturalmente, e é o mesmo sapato, é o mesmo produto, a mesma qualidade, vamos colocar assim por dizer, naturalmente a tendência das pessoas é ir comprar, se é a mesma qualidade, tá? É ir comprar no mais barato. Então, esse que está vendendo mais caro, ele tem que regular, ele tem que conseguir fazer o produto se tornar mais barato. Então, aqui nós teríamos isso. Eu não preciso intervir na economia nem nada para mudar o valor do produto. A concorrência equilibraria isso, que seria o valor de mercado. Só que, se nós pegarmos tudo isso que eu estou falando, gente, não sei se vocês estão conseguindo compreender aqui o raciocínio, mas qual que é a ideia de Napoleão Bonaparte? Só deixa eu puxar de novo aqui para falar sobre Napoleão Bonaparte. Então, só para a gente otimizar aqui, qual que é a ideia de Napoleão Bonaparte aqui, minha gente? Ele vai pegar e falar o seguinte, olha,
Essa ideia de livre concorrência, que os ingleses tanto querem, não vai dar certo se a gente for comparar o produto francês com o produto inglês. Porque o produto inglês, por ser um produto industrializado, e a França estava em via de se industrializar, mas por ser industrializado aqui, a França entra em desvantagem. Né? As pessoas vão preferir os produtos ingleses. Então, para fortalecer a economia francesa, o que Napoleão pegou e falou assim: galera, a partir de agora na Europa. Aqui, calma aí, tem uma outra questão que é importante eu observar aqui que eu estava esquecendo. Então, mediante tudo isso que eu falei, aí o que Napoleão ele pensa, né? Estava esquecendo de falar isso primeiro. Ele fala assim, cara, será que dá para eu invadir a Inglaterra? Será que eu consigo conquistar a Inglaterra? Aí eu elimino uma concorrente? Vamos olhar aqui no mapa da página 23 para ver se seria possível ou não. Beleza. Aqui, se a gente for olhar aonde está a Inglaterra, se for circular a Inglaterra de vermelho aqui, e aqui a Inglaterra, já vou colocar como se fosse toda a Grã-Bretanha, para todo o Reino Unido. Vocês entenderam aqui que eu estou falando, né? Aqui circulando aqui a Inglaterra, perceba-se, obviamente, que a Inglaterra é uma ilha. A França, então, aqui, se ela tivesse que atacar, ela teria que atacar a Inglaterra por mar, tá? Só que aí temos um probleminha. A Inglaterra, aqui eu vou puxar uma setinha, eu vou colocar até de azul para... A Inglaterra, nesse período aqui, possuía a melhor marinha do mundo. Vocês estão conseguindo ler tranquilo aqui? Sim, senhor. Beleza, então só para ficar entendível. A melhor marinha do mundo. Tá certo que os franceses eles tinham o melhor exército, mas, né? Mas o que adianta você ter o melhor exército e você ter força em terra, mas para você chegar em terra você precisa passar pelo mar, né? Então o que vai acontecer aqui? Napoleão ele percebe que há uma impossibilidade, tá, de invadir a Inglaterra. Então a ideia de invadir a Inglaterra por Napoleão acaba sendo cancelada. O que sobra, então, para Napoleão? Ele falou assim, olha, a Inglaterra ela é uma ilha. Para a Inglaterra comercializar com o resto da Europa, ela precisa, então, que os produtos cheguem aos portos europeus. Então, eu vou mandar os países pararem de comercializar com a Inglaterra. Tá? Então, se a gente for buscar aqui uma definição sobre bloqueio continental, seria a proibição de comércio com a Inglaterra. Deixa eu mudar aqui a forma de... Proibição de comércio com a Inglaterra. Professor, mas qual que é o argumento que Napoleão usou para fazer com que as outras nações não comerciassem com a Inglaterra? Simples. É o famoso argumento da força. Ou vocês param de comercializar com a Inglaterra, ou nós iremos invadir o seu território. Ou o exército francês irá tomar o seu país. Basicamente, foi assim que Napoleão falou. E, obviamente, Napoleão ele tem essa ideia de bloqueio continental para controlar os portos. Controlando os portos, eu impeço aqui, eu elimino a Inglaterra, eu elimino aqui a minha concorrente. Então, vamos voltar ali no mapa da página 23. Então, veja, se a gente olhar o mapa da página 23, esse tracejado aqui
seria, então, como Napoleão conseguiu dispor a sua marinha para bloquear o acesso a esses portos. Tá? Então, basicamente, aqui, o bloqueio continental ele tem tanto aspecto marítimo quanto terrestre. Por quê? Embora eu não pudesse atacar a Inglaterra, mas eu poderia afundar navios mercantes. Tá? Eu não posso entrar num conflito de marinha contra marinha. Isso não era viável para a França. Mas afundar navio mercante, beleza. Tá? Então, aqui, quando a gente fala continental, por quê? Ele impôs esse bloqueio para a Europa continental. Para tudo. A circulação acabou pegando uma parte da África, mas entenda que eu estou buscando aqui circular toda a Europa. Então, toda a parte da Europa que estava sobre o continente, tá, tinha que obedecer esse bloqueio. E aqui é interessante a gente observar que o que está em laranja eram terras que já pertenciam à França, beleza? E agora, o que está em verde seriam países que teoricamente não pertencem à França, mas dependiam economicamente dela, entendeu? Então aqui a gente vai ter a Espanha, que já é um reino consolidado, que vai depender muito da França, né? Aqui o Grande Ducado de Varsóvia, que depois vai se tornar uma parte da Polônia, uma parte da Alemanha, né? Aqui, veja que, olha que interessante a questão da Prússia, como está dividida, a Alemanha. Então, a gente vai ter esse território. A Itália, ó, é marcado pela presença, a Itália, no modo geral, depende da França, tá certo? Então, a gente tem que, de uma certa forma, a Europa, no modo geral, dependia dos franceses, mas não comprava deles. Isso que é engraçado. Dependia da França, mas na hora que fosse fazer comércio, maioria das vezes com a Inglaterra. Então, o bloqueio continental surgiu justamente para impedir que o resto da Europa não comercializasse, melhor dizendo, com a Inglaterra. Apenas 2 países não obedeceram o bloqueio continental, que foram Portugal e a Rússia. O Império Russo, eles não obedecem o bloqueio continental. A gente vai ver o que acontece com Portugal. E nós já vimos o que aconteceu com a Rússia. A França, ela tenta invadir a Rússia, mas não dá certo. Isso é importante vocês lembrarem, né? Que a Rússia, ela acaba fazendo toda uma tática lá que consegue derrotar aí os franceses, beleza? Vamos voltar aqui para os slides. Galerinha, até que vocês estão conseguindo entender de boa? Alguma dúvida? Senhor, eu tenho uma dúvida. Pergunte. Senhor, então o bloqueio continental, ele foi tipo quando Napoleão proibiu alguns países de fazer comércio com a Inglaterra? Quando ele proibiu os países europeus a fazerem comércio com a Inglaterra. Entendi. Bloqueio continental. Ele bloqueou o continente, ó. Vamos voltar para o mapa? Aqui, ó, ele bloqueou o acesso ao continente. O único acesso para a Europa que nós temos será aqui, ó. Opa. Deixa eu melhorar. Tentar fazer mais bonitinho aqui. O único acesso que nós temos para a Europa aqui, que não estava sob o domínio francês, é Portugal. Se nós pegarmos, vou mudar a cor aqui, deixa eu pegar aqui que cor que daria para usar. Ó, se nós pegarmos toda essa parte aqui, ó, não tinha como, se algum navio mercante inglês tentasse sair, era barrado, entendeu? Então, ele bloqueou o acesso dos ingleses a todo o continente europeu. O único acesso que a Inglaterra ainda tinha era Portugal. Consegui esclarecer aqui? Entendi, senhor. Obrigada. Imagino. Isso, Napoleão, ele era imperador da França, tá?
Ele era imperador aqui da França. Vamos lá voltar para os nossos slides. Então, dominado essa parte sobre o bloqueio continental. Na próxima aula, se eu perguntar de novo o que foi bloqueio continental, eu quero aqui, ó, que você já, na lata, já responda. Aí, gente, a gente vem para a situação entre Portugal e Espanha. Dito isso, aqui, se vocês quiserem grifar essa parte do texto, vocês podem grifar, que fala o seguinte, ó. No início do século XIX, França e Inglaterra... Deixa eu mostrar para vocês, que fica também mais fácil, né, Emílio? Vocês podem grifar esse trecho aqui, ó. Esse trecho, ele demonstra a rivalidade política entre França e Inglaterra. Daqui, essa parte aqui que eu estou grifando, mostrando para vocês, ela fala, então, sobre qual que era a principal estratégia do bloqueio continental, qual que era o objetivo do bloqueio continental. Essa parte que eu acabei de grifar aqui, ó, era necessário que a França controlasse diferentes portos em vários países, impedindo a entrada de mercadorias inglesas no continente. Também, né, uma das práticas aí do bloqueio continental. Beleza? Aí, esse trecho aqui também é interessante a gente observar aqui, que eu vou trabalhar com vocês mais para frente, aqui ainda na aula. Bom, vamos lá. Aí, galera, alguém deve estar perguntando assim, deve estar pensando, nossa, professor, Portugal tem coragem, né, de enfrentar o exército francês, né, lembrando aqui mais uma vez que o exército francês era considerado o exército mais forte de toda a Europa, né? Aí os caras falam assim, Portugal não tinha tanta coragem assim não, né? Na verdade, o que acontecia? Portugal, ele tinha uma relação muito grande de dependência com a Inglaterra, tá certo? Então, aqui vamos colocar o seguinte, se os outros países, se, de modo geral, os países da Europa continental dependiam da França, né, tinham muito medo da França, Portugal tinha um certo medo da França, mas tinha mais medo ainda da Inglaterra, né? Quando eu falo assim mais medo, eu estou brincando, né? Mas, obviamente, tinha a coroa portuguesa tinha uma relação política melhor com a coroa inglesa do que, propriamente dito, com a França. Um exemplo disso é o Tratado de Mitwin, se não me engano, é assim a pronúncia, que foi feito entre Portugal e Espanha. No que consistia esse tratado? Esse tratado também pode ser considerado como tratado de tecido e vinho. Como assim? Vamos lá. O que acontece aqui? O principal produto inglês, né, o principal produto industrial inglês era o tecido, era a roupa, vestimento, tá? Lembra que a Revolução Industrial, ela até mesmo inicia na indústria têxtil, tá? E Portugal, por sua parte, era um grande produtor de vinho. Então, o que esse acordo de Mitwin falava? Olha, a Inglaterra, os mercadores ingleses, eles exerceriam em Portugal o monopólio da venda de tecido. Em outras palavras, Portugal só compraria tecido da Inglaterra. Em contrapartida, a Inglaterra só compraria vinho de Portugal.
Tá certo? Então, esse tratado aqui, se a gente fosse pegar no mapa de novo, como a gente desenharia esse tratado, tá? Então, vamos lá. Aqui, o vinho saía de Portugal e ia para a Inglaterra. E agora, o tecido saía da Inglaterra e vinha para Portugal. Se a gente fosse desenhar, seria mais ou menos isso. Mas aí, minha gente, vamos pensar, vamos colocar um pouquinho a cabeça para funcionar mais uma vez. O que as pessoas precisam mais? De roupa ou de bebida alcoólica? É óbvio que dependendo da pessoa que você perguntar, isso é meio relativo, mas no modo geral. Obviamente que no modo geral de roupa, né? A gente acaba gastando mais dinheiro comprando roupa, essas coisas assim, porque é uma coisa básica, né? Por exemplo, pega no inverno. Eu preciso de agasalho, se minhas roupas, minhas blusas de frio já estão feias ou ruins, eu preciso me proteger do inverno e por aí vai. A vestimenta é essencial para o ser humano. Já vinho, bebida alcoólica, não é essencial. Logo, Portugal acaba se endividando com os ingleses, tá certo? Portugal acaba assumindo uma dívida muito grande com os ingleses. E quem tiver interesse melhor sobre esse tratado, é apresentado aí na página 24. Então, aqui, rapidamente, para eu poder finalizar a explicação, aqui está perguntando quanto tempo durou o bloqueio continental. A gente pode falar aqui que o bloqueio continental basicamente durou até o período napoleônico. Enquanto Napoleão aqui estava forte, o bloqueio durou. Tá? Somente depois que a gente tem a queda de Napoleão, que os países, né, vão deixando de cumprir o bloqueio, porque eles percebem que a França perdeu o seu poder. Então, obviamente, aqui vamos voltar à explicação, para eu já finalizar com vocês. Aqui, então, a gente tem uma importância muito grande para o Porto de Lisboa, que era a principal rota de entrada para os produtos ingleses. Só que aí, como a gente viu aqui, a França e a Espanha, eles vão fazer um acordo, a gente vai ver no próximo slide, tá? E os dois decidem dar em 1807, então lembrando aqui, o bloqueio continental, ele foi estabelecido em 1806. Em 1807, Guilherme, se der tempo eu volto aí para o primeiro slide, tá? Aí, em 1807, Napoleão Bonaparte e a coroa espanhola falaram assim, olha, Portugal, chega. Ou você deixa de comercializar com a Inglaterra, ou a gente vai invadir. A gente já cansou disso. E veja que, basicamente, Portugal, a coroa portuguesa, estava entre a cruz e a espada, tá? Porque, de um lado, você tinha a França ameaçando tomar o seu território, né, o seu reino, e, por outro lado, a Inglaterra ela não fez uma política também, assim, de boa vizinhança com Portugal. A Inglaterra falou assim, olha, olha, família real, vem cá, vocês não têm uma colônia lá na América? Não existe lá uma colônia chamada Brasil? Que tal vocês transferirem a sede da coroa portuguesa para o Brasil? E tem uma outra coisa, caso vocês não queiram fazer isso. Se vocês não fizerem isso e aderirem ao bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, nós iremos, então, tomar conta do Brasil. Tá? Por um momento, quase que o Brasil se torna coroa inglesa. E para quem está pensando, nossa, por que o Brasil não se tornou uma colônia inglesa? Hoje nós seríamos nos Estados Unidos? Não necessariamente. Olha, por exemplo, a Índia. A Índia foi uma colônia inglesa, olha a situação, como ela ficou depois. Mas vamos lá. Aí, então, a coroa portuguesa, enquanto pôde, ela adotou a estratégia da política dupla, que é vou agradar os dois. Então,
para a Inglaterra, ela falava que estava pensando em transferir a sede do Império para o Brasil, tá? Mas enquanto quando a Inglaterra pressionava a coroa portuguesa, então falava assim, calma, transferir toda uma corte não é fácil, eu preciso fazer toda uma movimentação que o Napoleão não perceba, né? Senão eles vão antecipar a invasão e complica a situação. E para a França, Portugal fingiu ter rompido com os ingleses. Aí no texto também é apresentado aí um episódio que os portugueses fizeram para simular então aí essa ruptura com os ingleses. Aqui, gente, então, para finalizar essa parte, aquele tratado que eu falei, aquele acordo que França e Espanha assinam, é esse tratado aqui, ó, Tratado de Fontainebleau. Ele foi assinar, eles decidiram aqui, então, nesse tratado aqui, para quem está acompanhando na apostila, eu estou na página 24. Esse tratado assinado pela França e Espanha decidiam simplesmente que os dois países iriam invadir Portugal e dividir o reino português. Lembrando que aqui Portugal já tinha uma rivalidade com a Espanha, tá? Se vocês forem puxar lá mais para trás, a história da formação da coroa portuguesa, é engraçado, a gente tem do reino português, ele fazia parte do reino espanhol, tá? Então Portugal ele se torna independente basicamente da França, da Itália, da Espanha, desculpa aqui o ato fálico, entre outras palavras. Então a Espanha ela tinha interesse de conquistar Portugal, né? E a França então ela pega assim, beleza, vamos então dividir. Quem não divide não multiplica, já não diria o ditado. Aí então, em 22 de novembro, o exército francês está na porta do gol. Assim, ó, tá para cruzar a linha do gol e falar assim, Portugal, já era. Obviamente que a coroa portuguesa, vendo essa mobilização da França e da Espanha, pega e fala assim, Inglaterra, então, né? Lembra que você tinha falado, se a gente decidisse sair de Portugal e ir para o Brasil, vocês iriam nos escoltar, nós iríamos ali conseguir resolver a situação? Então, está na hora da gente fazer isso. Então, a coroa portuguesa, em 29 de novembro de 1807, decide, então, se transferir para o Brasil. E com isso, tem uma característica muito importante, é que eles transferem todo o aparato do Estado. Tá? Então, veja o que acontece. Não vai só a família real portuguesa. Tá? Vai toda a corte de Portugal, os principais ministros do reino. Né? Então, ali então, pega-se toda a corte e vai rumo para a América. E isso é um feito muito importante, tá? Porque é a primeira vez que nós temos que um monarca, alguém da monarquia europeia decide ir para a Inglaterra. Oh, Jesus amado! Para a América, tá certo, gente? Aqui também um outro aspecto importante que vale ressaltar é que, embora eles tenham saído em 1807, eles vão chegar aqui em janeiro, se não me engano, em janeiro ou fevereiro de 1808, tá? Então a viagem demora um certo tempo e a viagem não foi muito tranquila, beleza? Mas então, aí em 29 de novembro de 1807, a coroa portuguesa, os moradores não vão. Os moradores portugueses vão ficar em Portugal. Basicamente, o que a coroa portuguesa eles falam aqui para os portugueses? Galera, foi bom enquanto durou a nossa relação, mas a cabeça do rei é melhor, né? A cabeça do rei precisa ficar no corpo, então eu preciso ir para o Brasil. Né? Estou indo para a América. Então, dentro disso tudo, alguns historiadores vão falar que a coroa portuguesa pega todo o dinheiro que tinha nos cofres públicos, coloca nos navios e ruma
para o Brasil. Ou seja, além, então, da família real deixar os seus próprios súditos à mercê do exército francês e do exército espanhol, eles vão pegar e deixar eles sem dinheiro, tá certo? Então, acontece a vinda da família real para o Brasil se dá dentro desse contexto, tá certo, gente? Por isso que muitos historiadores vão afirmar que, na verdade, a família real fugiu para o Brasil, beleza? E aqui eu já encerro a explicação. O Guilherme tinha pedido para voltar para o primeiro slide, então deixa eu... Aqui, Guilherme. Aqui, então, Estela, o que acontece? Eles continuam com o rei, sim, tá? Nesse caso era a rainha, que era a Dona Maria, que era a mãe de Dom João. Só que o que vai acontecer? Em vez do rei governar em Portugal, o que vai acontecer? Que é o assunto da nossa próxima aula. O rei passará a governar no Brasil. Entendeu? É por isso que o Brasil ele deixa o status de colônia e passa a se tornar metrópole. Entendeu? Daí, na próxima aula, a gente vai estudar melhor esse período, então, a chegada da família real. Hoje, a gente está falando a saída da família real em Portugal. Tá certo? Então, vamos brincar assim que até a próxima semana seria, então, todo esse tempo que eles estão no trajeto. Beleza? Então, o que é importante? Vocês ressaltarem esses 3 pontos que eu falei, né, na aula. Primeiro, o bloqueio continental, vocês entenderem todo o conceito do bloqueio continental. Terceiro, a pressão que a Inglaterra fez a pressão que a Inglaterra fez com a coroa portuguesa, tá, em relação ao Brasil, falando que ia tomar o Brasil, entre outras questões. E terceiro aspecto é justamente isso. Quando a coroa portuguesa decide sair de Portugal e ir para o Brasil, eles deixam os portugueses à mercê da sorte. Tá certo? Então, os portugueses eles meio que têm que se virar. Tá bom, senhor. Obrigada. Beleza, gente? Alguma dúvida, galera? Nenhuma? Então, galerinha, aqui eu já me despeço de vocês, tá? Uma boa semana, então, para vocês. Reforço, então, deem uma boa lida no texto da página 23 e 24, ok? Seria interessante também vocês fazerem em casa a página 25. Aí, na próxima segunda, a gente faz essa correção, que é interessante esse exercício aqui, que cai em muitas provas externas e por aí vai. É interessante a gente fazer a análise aqui dessas 2 obras, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Abraço, gente. Tchau, Tchau, tchau. senhor. Tchau, Sur. Tchau, tchau. Isso.